Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje, coisas maiores virão. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então fala a formação do homem, aí lá no 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Amém? Quando o Senhor me falou dessa coisas maiores virão, e me levou a meditar nesse versículo, né? E lembrando que a gente está voltando lá para a origem, para o início, né? Primeiro capítulo da Bíblia. E falando 2, né? Deus só está trazendo uma confirmação, né? E tudo que ele está falando para a gente será testemunho, que a gente vai lembrar desse dia. E também o 5 é a bondade de Deus sobre as nossas vidas, porque nada a gente faz, nada, é tudo pela bondade dele, né? Pela graça dele. E aí pensando, né, quando ele falou aqui, né, coisas maiores virão. E ontem ele falando, né, sobre plante a semente. E é tão interessante que quando ele falando pra gente, lembra, sem reserva, plante a semente. Hoje ele tá falando coisas maiores virão, ou seja, está preparando pra gente receber coisas maiores. E aí pensando, né, nas sementes, né, ontem ele falando pra gente plantar. E hoje eu lendo, meditando aqui, quando ele fala aqui, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Ou seja, por isso que eu falei, era o que a gente ia plantar ontem, né? Tipo, ele é o maná do dia pra gente fazer no dia. Então ele tá falando que não havia nenhuma planta no campo, né? E, ó, ou seja, quando ele fala que não havia, né? Tipo, é pra gente plantar coisas novas, sementes novas. E isso fala a semente tanto, né, da gente, né, como eu citei vários exemplos da gente plantar semente de bondade, amor. Isso fala em relação a tudo na nossa vida. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Só que a diferença é se a gente plantar sementes que o Senhor está nos dando, a gente vai receber a colheita dele, né? E vamos saber, não vai ser só colheita para a gente viver aqui na terra, vai ser colheita para a glória dele, vai ser colheita também que tem a ver com o espiritual e também vai ser tudo para testemunho, né? Que tudo que o Senhor faz é para a glória dele. E aí quando ele falando aqui não havia nenhuma planta, ou seja, planta coisa nova. E aí ele fala assim, pois ainda, né, nenhuma erva do campo havia brotado. Quando eu estava, né, meditando, lendo a erva fala da... A erva é aquela que quando está iniciando ainda, né? Ou seja, sensível, né? Tá crescendo, então não tinha nenhuma erva no campo. E quando ele fala campo, a gente sabe, ó, quando ele falou pra gente plantar, né, sem reserva o campo, ou seja, ele tá falando pra gente plantar sem limites, né? E aí, falando aqui, né, aí quando o Senhor fala aqui, ó, que o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Ele não fez porque ainda não tinha. Quando ele fala não fez, não fizera, né? Há um tempo. A gente planta e tem que esperar, né? Quando ele fala aqui, ó, sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Quando ele fala aqui que não havia homem para lavrar o solo, porque ele está falando aqui da formação quando ele criou Adão. Ou seja, só que ele está trazendo aqui pra gente. Hoje temos nós para cultivar, né, para caminhar, ou seja, isso fala da semente que a gente, tudo que a gente plantar aqui, a gente vai regar, como que a gente vai regar? Pela fé, e aí você vai cuidar, é a plantinha, né? E é tão interessante que eu tava lendo, né? Depois você lê todo o texto falando, né? Ver aqui uma árvore, como que primeiro vai a raiz, né? Ou seja, vai pro profundo. Primeiro a gente vai pro profundo. Como que a gente vai pro profundo? Buscando intimidade com o Senhor, né? Cada dia mais, tendo intimidade com Ele vai revelar coisas maiores pra gente, né? E aí, quando eu meditando nisso, né, da gente plantar uma semente, o que uma semente faz? Ela dá uma árvore, mas aí o que primeiro ela vai ficar escondida e aonde vai ficando as raízes, ou seja, primeiro a gente se esconde, né, não onde? No secreto com o Senhor. Quando a gente está no secreto com o Senhor, a gente está fazendo o quê? Mesmo ali, a gente também está plantando semente, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e também já nos orientando a plantar semente. Eu já até dei testemunho aqui e foi tão interessante que eu fiquei pensando, né, quando o Senhor falou coisas maiores virão.
Ou seja, ele já está nos preparando e o Senhor nos avisa. E esse é o segredo da gente caminhar com Jesus. Então, quando a gente dá a nossa direção para Jesus, lembra que eu falei que quando ele veio falar comigo que ele ia cuidar de mim, ao mesmo tempo ele já foi me entregando promessas. E hoje, quando eu acordei, ele falou coisas maiores virão. Eu falei, uau, por quê? Porque toda renúncia, conforme você vai fazendo renúncia, esse é o segredo de obedecer. E aí é onde você vai vendo sinais que o Senhor tem algo para te entregar. As bênçãos. Isso fala de bênçãos, né? Materiais aqui na terra, mas fala de bênçãos espirituais, ou seja, você vai ter um novo nível com ele, você vai ter experiência, você vai querer andar mais com ele, você vai cada dia, era isso que a cada dia me movendo a caminhar e saber que ele tinha algo para mim, isso vai gerando esperança, e é tão interessante que ele fala aqui, né, quando ele fala, né, que, não, quando ele fala pra gente que, nessa parte aqui, ó, quer ver? Deixa eu colocar meu óculos. Quando ele fala, ó, ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, ou seja, ele não fez chover, né? A chuva fala de bênção, mas aí por quê? Porque existe o tempo, a gente planta a sementinha, vai cuidando, vai regando, e às vezes a gente até esquece lá na terra, e daqui a pouco a gente vê, né, a plantinha crescendo, né? E aí depois, mas primeiro vai para as raízes, né? E é tão interessante que eu fiquei pensando em tudo isso e vendo que como que o Senhor, cada dia a gente for caminhando com ele, ele vai entregando e você vai vendo que é uma sequência, como que fala, tudo existe um processo. Pra gente ir pro céu, para a eternidade, nós tivemos que viver o processo, e o processo faz parte do propósito dele, por isso que tudo que a gente, né, fazer aqui na terra tem um significado. Lembra que ele falou comigo que ele traz até assim, ele traz a clareza do que a gente está vivendo, por isso que a gente não precisa ficar questionando, porque tudo que a gente tiver que passar, o segredo é o que? É a gente buscar ele, depender dele, né? E ser filha somente dele, entender a nossa identidade que ele nos trouxe, qual é o propósito que ele tem para cada um e viver conforme o propósito dele. Como? Dependendo dele todos os dias, porque se depender todo dia dele, ele vai te falar qual é o caminho que você deve andar. E aí, né, você vai plantando, né, sua semente você vai plantando e vai ter as colheitas. E é tão interessante que eu vou até falar aqui, né, do testemunho. Eu tenho um testemunho para contar, né, que lembrando, né, que Deus, ele faz na vida da gente coisas grandiosas. E eu tava pensando, né, sobre o meu processo. Que lembra que eu contei que chegou uma época que não tinha mais a igreja que eu ia aqui, depois eu fui sendo direção, que acabei trocando o Senhor por pessoas. Então, naturalmente, as pessoas meio que dominavam, eu até ouvia isso, né? A minha irmã que mesmo falava assim, as pessoas que te dá, parece que as pessoas que mandam na sua vida, você não sabe fazer nada sozinha. Então, lembra que eu falei que eu troquei o meu valor, né? Tipo assim, eu não tinha a intimidade com o Senhor, então todo mundo que chegava, eu pegava uma amizade, o amor, e daqui a pouco, né, já estava influenciando na minha vida, então eu comecei a trocar Deus por pessoas. E foi uma das primeiras coisas que o Senhor tratou, né, logo no começo, foi sobre isso, foi fazer o quê? Fazer um limpa, e foi uma oração que eu fiz, então foi um limpa, porque quando eu falei, Senhor, toma conta da minha vida, ele foi fazer o quê? Mostrar, né? Eu falei que eu queria que ele me guiasse, e aí era onde ele começou a me mostrar, e aí quando foi tirando, né? As pessoas foram mostrando também, foram sendo usadas, mas foram mostrando quem elas eram, lembra? E aí o Senhor foi tirando, e quando eu tava lendo isso, né? E o Senhor me ministrando no meu coração, que antigamente eu era direcionada pelas pessoas, e agora quem comanda a minha vida é Deus. Então, agora quem dá ordem sobre a minha vida é Deus. Então, é na direção de Deus que eu tô agora. E foi tão interessante que eu pensando, né, que logo no começo do meu processo, eu sofri muito, porque eu via pessoas que eu achava que eram minhas amigas, né, mas tudo isso estava no propósito, teve um tempo também, e aí eu vendo coisas acontecendo comigo que foram
assim, me abalando ao mesmo tempo. E eu fui me vendo sozinha, mas eu precisava ficar sozinha, porque até para eu entender o lugar de Deus na minha vida, porque senão eu não ia conseguir ver o lugar de Deus na minha vida. Eu ia continuar, daqui a pouco qualquer coisinha eu tava dependendo da pessoa, e a pessoa naturalmente ela já tava dando o que eu precisava fazer, e eu precisava saber o que Deus queria que eu fizesse. Então foi interessante porque eu pensei naquele tempo, naquele momento eu achava que aquilo era ruim, mas aquilo estava também, o Senhor estava permitindo, e aí o Senhor foi tirando, o Senhor ia falando para mim, e Ele foi tirando, e aí foi quando eu fiquei sozinha e fui sabendo quem era o Senhor na minha vida. E foi tão interessante que eu fui ver que eu realmente troquei o valor, que eu troquei Deus por pessoas, e naturalmente as pessoas estavam direcionando a minha vida, eu meio que dependia das pessoas. E hoje eu vejo, né, como o Senhor fez eu entender o lugar dele, qual era, que é ele, é tudo, e isso tem que ser para todo mundo, para todos nós que tem um encontro com o Senhor, que quer ele, que reina na nossa vida, assim, que quer a direção de Deus, tem que entregar a vida para Jesus e aí deixar ele conduzir, porque aí ele vai fazer o melhor. Eu vou dar um testemunho, eu vou gravar um outro vídeo para contar um testemunho e falando exatamente sobre a gente, né, plantar a semente e sobre o que o Senhor faz, que é maravilhoso. E quando Ele nos devolve, Ele devolve, assim, coisas maiores e que a gente nem imagina. Então, é assim, que eu fiquei pensando hoje, quando o Senhor falou coisas maiores, é que quando você entrega para o Senhor, renuncia, ele te entrega coisas maiores. Então hoje ele está falando pra gente, onde ele falou, planta as sementes. E plantar, você pode plantar, tudo que você plantar, você vai colher. Então assim, planta com o Senhor, porque aí você vai colher muito mais, muito mais. E aí eu pensando hoje, quando ele falou coisas maiores, eu falei, nossa, tremendo, porque hoje ele tá falando exatamente isso. Né? Tipo assim, eu vou te entregar coisas maiores, você me deu tudo, eu vou te entregar coisas maiores. E aí, né, lembrando que agora, né, eu já vou contar o testemunho no outro vídeo, mas eu vou dar um outro testemunho. Tem um dia que eu estava aqui na frente da minha casa e Deus usou uma vizinha para falar comigo, e ela falou, né, viu que eu tô ficando em casa, tudo, e ela falou para mim, aí Deus usou ela tremendamente, porque ela falou para mim, né, da história de Esther, e ela falou para mim assim, da rainha Esther, ela falou assim, você entregou tudo no altar. Você falando, né, que pessoas não me pagaram, deixaram, e eu acabei preferi a minha saúde, a minha vida, né, eu queria ter paz, e eu abri mão de tudo. E então quando ela, né, falando ali comigo, ela falou pra mim assim, você entregou tudo no altar. E aí eu falei, nossa, então assim, quando a gente entrega, é exatamente isso que o Senhor tá falando hoje, né? Coisas maiores virão, porque você entregou para ele. Às vezes você acha que é tanto, mas quando você entrega, ele vai te devolver maiores, e assim, não tem nem explicação. E você vai estar preparada para receber, porque aí você está caminhando com ele, obedecendo à vontade dele. Por isso que o segredo é obedecer, andar com ele. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou gravar um vídeo contando um testemunho, tá bom? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por esse dia, por esse maná maravilhoso. O Senhor dizer, Pai, que coisas maiores virão. Isso nos alegra, porque sabemos, ó Pai, que quando eu sou prova disso, Pai, tantas renúncias, e saber que o Senhor tem cuidado, Pai, e para mim só a Tua presença já basta. Mas hoje, quando o Senhor me acordou falando sobre coisas maiores virão, eu sei que o Senhor tem algo para entregar. Eu quero muito mais, eu quero receber mais de Ti, e meu desejo é esse, Pai, que cada um, Senhor, como parar para assistir esse vídeo, que ela possa tomar posse dessa palavra e saber que o Senhor tem coisas maiores, que o segredo é obedecer, é entregar, é renunciar, Pai, porque a sua palavra diz, Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E assim, Pai, é o meu desejo, que cada um possa entregar e deixar o Senhor trabalhar para receber coisas maiores que o Senhor tem, tanto para a minha vida e para a vida de cada um. Esse é meu desejo, Pai, que todo seja abençoado. E assim eu oro no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilha, se inscreva, né? Deixa seu comentário, entrega sua semente, porque isso é uma semente, tá bom? Deus abençoe. Tchau.